Olá, meus amigos e amigas de Dicas de Costura, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Devido à quantidade de pedidos que tivemos quando gravamos a blusinha com pregas, muitas amigas perguntando: Silvia, como é que eu faço o viezinho para passar e formar a alça? Silvia, como eu faço o viés das cavas? Silvia, como eu devo cortar? Lógico que aqui conhecimento bom é conhecimento compartilhado, então estamos trazendo para vocês, meus amigos e amigas, a forma, a largura, como você deverá traçar esse viés, a forma de cortar e também a forma de cortar a blusa e algumas dicas da montagem. Então, vamos lá? Vem aqui pertinho que eu vou mostrar para você a primeira coisa que você vai fazer para traçar esse viés. Então, o nosso viezinho, eu quero esse viés pronto com 1 centímetro. Se eu quero ele prontinho com 1 centímetro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um gabarito de 3,5. Por que 3,5? Porque eu vou costurar com uma sapata de máquina. E essa sapata de máquina, ela tem 7,5 milímetros. Então, costurando cada ponta para unir o nosso viés com uma sapata de 7,5, vai dar um total de 1,5 de costura. E dobrar 1 sobre 1, então ele acaba ficando com 1 centímetro pronto. Ah, não está entendendo nada? Então, é isso que você já vai entender. Faça aí um gabarito. Eu não estou jogando medidas aqui, porque eu vou cortar no viés, tá? No que sobrar do tecido. Então, eu tô fazendo um gabarito aqui de 3,5 centímetros de largura para quanto baste de comprimento. Ou seja, o meu tecido ali não vai dar toda essa extensão. Mas tudo bem, eu vou traçar aqui e o quanto der eu vou cortar. Por quê? Se for necessário, eu vou unir as partes, não tem problema. Então, quanto eu joguei? Daqui para cá, eu joguei 3,5 centímetros. Venho aqui, ó, corto. Depois eu explico certinho essa montagem para vocês, mas vocês vão ver que é muito fácil. Para você que é iniciante na costura, de repente tá... não precisa ficar com esse porque nós estamos aqui para te ajudar a entender o que nós estamos fazendo. E nesse canal, nosso objetivo é que você faça com facilidade, mas para fazer com facilidade você tem que praticar. Mas a gente quer que você entenda, então por isso a gente descomplica, ok? E é nesse momento que eu peço para você, enquanto eu estou trabalhando aqui, aproveita, clica aí e curta, compartilhe, comente. Não esqueça de ativar as notificações para você receber em primeira mão toda vez que tiver novidade no canal. Além disso, ajude meu canal a crescer, isso mesmo, vamos ajudar esse canal bombar. Para isso eu preciso que você se inscreva no canal, isso mesmo, no YouTube, Dicas de Costura com Silvia Cordeiro. Então, ative as notificações, certo? O sininho, é só clicar aí agora, nesse exato momento, em cima desse sininho que toda vez que tiver novidades você recebe. Além disso, curtidas é muito importante, assim a mídia entende que o conteúdo é relevante e vai trazer para maior número de pessoas, isso mesmo. Olha só, traçadinho aqui. Agora, olhe aqui, eu comprei uma viscose só para fazer isso para vocês, exclusivamente para vocês, isso mesmo. Por que eu peguei uma viscose? Porque é um tecido macio, gostoso, com um bom caimento. E para você que vai fazer a primeira vez, é super tranquilo de você costurar a viscose. Mas para isso você tem que seguir os passos que eu estou dando, essas dicas. Olha só, vou cortar até pelo direito, nem vou marcar, se bem que vou passar giz. Então é melhor eu colocar esse tecido pelo avesso. Mais uma dica para você quando você estiver cortando. Quando você for cortar tecido, observe se o tecido tem desenhos num único sentido. Se tiver, você tem que
obedecer o sentido do desenho, ou seja, se tá tudo para um lado só, você jamais vira uma parte para cima, outra parte da peça para baixo. Senão vai ficar igual rua de mão dupla a sua peça depois de pronta. De repente, a frente está com o desenho subindo e as costas com o desenho descendo, certo? Mas aqui os meus tecidos, eles são os desenhos desse tecido, como são círculos, esses círculos são iguais, não tem como, né, ser diferente. Ele forma parecendo uma corrente no meio. Eu poderia cortar essa blusa de que forma? Jogando as duas pontas para dentro, para não ter costura nas costas. Aí eu faria só uma aberturinha ali onde eu quero o viezinho, certo? Ou eu posso ter uma costurinha nas costas. Se eu for ter uma costura nas costas, aí eu dobro ele ao meio, auréola com auréola. Aí eu não posso esquecer o quê? A partir do momento que eu vou deixar uma costura nas costas, né? Para facilitar trabalhar este viezinho no meio aqui do decote costas, eu tenho que acrescentar 1 centímetro de costura. Mas eu não quero, certo? Então eu vou na forma mais simples para evitar ficar passando um monte de costura. Então nesse caso o que eu faço? Dobro as duas pontas para dentro. E aí eu coloco os dois na dobra, certo? Sim, aí ó, desta forma, os dois na dobra. Só que vou mostrar mais uma coisa legal para você. Se eu colocar costura no meio das costas, eu consigo tirar viés maiores aqui, certo? Por quê? Dobrado assim, olha só, eu perco o viés desse lado. Se eu trabalhar o tecido dobrado ao meio, auréola com auréola, colocando a margenzinha de 1 centímetro de costura nas costas, veja isso. Então, a mesma peça, pense que você pode economizar tecido, você não precisa deixar de fazer o que você está fazendo, o que você deseja, desde que você compre um tecido apropriado e também que você saiba exatamente o que você está fazendo. Então, aqui, ó, vou colocar a minha frente aqui na dobra, aí as costas eu coloco ali, lembrando que eu preciso de margem de costura, certo? Se eu jogar para cima, olha, vai bater cava com cava, eu preciso de 1 centímetro lá. Eu posso tanto jogar ele assim, não tem necessidade, eu posso diminuir um pouquinho ali, ó. Então, deu a conta, a risca. Olha isso aqui, ó. Posso usar auréola? Posso. Então, evite se essa auréola tem furinhos, ok? Então, não coloca em cima daqueles furinhos, apesar de que, se você tiver aquele cuidadinho na hora de passar a costura, você até consegue trabalhar bonitinho ali. Eu já acrescentei 1 centímetro de costura no meu, ó, já tá bonitinho aqui. Então, eu vou ter que aproveitar aqui, ó, o máximo, tá? Vou aproveitar a auréola aqui, tirando fora. Vai começar só num pedacinho dela, nada mais que isso. Outra coisa que você pode fazer também, se de repente for necessário, você diminui a quantidade de pregas, tá? Então aqui, ó, trouxe um pouquinho mais em cima. Aqui eu tenho ele bonitinho onde ele tem que ficar, fora ali dos furinhos da auréola. E aí você já vai entender o porquê eu estou dizendo que é interessante você cortar desta forma. Que do outro jeito, olha, estava cortando parte do meu viés. Assim não, ó, eu consigo trazer, mesmo que não todo o viés aqui, porque nós temos que cortar, tá vendo essa tira aqui que nós fizemos? Nós não podemos cortar ela reta assim.
Se eu cortar ela reta aqui no tecido, o que vai acontecer? Ela não cede, então eu tenho que cortar ela em ângulo de 45 graus. Isto daqui, gente, é fazer viés, tá, minhas amigas e amigos do Dicas? Isto daqui, ó, quando eu corto inclinado em ângulo de 45 graus, eu estou dando movimento para o tecido. Porque, olha só, meu tecido para cá não estica. Mas quando eu pego esse tecido assim, olha como ele estica. Então, aí ele vai pegar o movimento do decote, ele vai acompanhar o movimento do decote, acompanhar o movimento da alça, certo? Aqui agora, já alfinetei, tudo alfinetado, tanto lá como cá. Vou te dar mais uma dica de como você vai cortar e marcar aqui no papel, tá? Então, eu tenho outro molde aqui que eu fiz, só para te mostrar isso aqui. Então, o outro molde está assim, ó, com o movimento que vão ficar as preguinhas, certo? Elas todas fechadinhas. O que você faz? Antes de tirar daqui, você vem aqui com a tesoura, ó, por esse lado aqui fica mais fácil para você ver. Em cada pontinha das nossas, de cada prega, eu faço isso aqui, ó, por dentro. Dou um piquezinho, tá? Por quê? Dando um piquezinho dentro, aí eu venho pro lado de fora aqui, dou um piquezinho na dobrinha dela também. Ó, vou dar um piquezinho aqui na dobrinha. Em cada dobrinha. Por quê? Dessa forma eu tenho exatamente a profundidade da prega, olha só. Ó os piquezinhos aqui. Então eu sei que aqui eu levo essa dobra, certo? Eu tenho que dobrar nesta e fazer o movimento, ó. Jogando. Esta daqui eu faço o movimento sobre essa, certo? Desta forma você consegue fechar sem grilo, sem desespero, depois que você coloca o molde no tecido. E aqui, se você observar, olha só, eu já fiz os piquezinhos, olha só que legal. Os piquezinhos, o espaço dela sobre aqui. Então, olha, eu tenho um sobre um, caído aqui, um espacinho, um sobre um. E aqui, como eu vou marcar, olha o que eu já faço. Eu quero vários viezinhos, né? Então, eu já aproveito o espaço que eu tenho aqui. Não vai dar para tirar na extensão toda, mas não tem problema. Então, aqui, ó, vou tirar um aqui. Só que um só não é suficiente. Qual o comprimento, Silvia? Tira vários e depois você vai trabalhando isso aqui, porque você precisa de viés para as cavas, viés para o decote. Então, essa maior zona que a gente vai deixar para o decote, tá? Fazendo o decote. Se precisar passar uma costurinha, quando você não tiver um tecido suficiente, você passe uma costurinha unindo um viés ao outro, não tem problema. Aqui. Então, uma faixinha já tá pronta aqui. Eu tiro daqui, ó. Marco mais uma, quantas baste. Então, aqui, ó. Aqui vai ficar mais fácil, porque aí eu só tenho que marcar desse lado, mas com bastante cuidado. Porque se eu movimentar o papel aqui, cortar errado ou o tecido, cada lugar vai ficar com uma largura e aí fica feio. Medida é tudo quando a gente costura, quando a gente faz uma peça, você tem que obedecer as margens. Então, entendido? Aqui, ó. Tirar mais uma aqui. Então, essa eu já sei que dá para a cava das costas e da frente, uma das cavas. Vou tirar mais uma aqui para a cava e depois eu vou tirar mais uma para o decotinho das costas.
Pronto. Agora, posso tirar mais uma depois, mas eu já vou cortar aqui para facilitar para vocês entenderem. Então, aqui, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, ó. Vou dar mais uma dica para vocês. Se de repente eu quisesse trabalhar as duas aqui, porque eu subi um pouquinho essa, tá? Porque estava faltando um pouquinho de tecido. Se eu quiser descer e simplesmente deixar sem costura lateral, encostar as duas partes aqui, eu posso fazer isso, tá? Então aí eu ficaria sem a costura lateral. Mais uma dica aí para quem tá fazendo, tá? É só encostar molde com molde e aí não precisa colocar costura lateral. Pronto, uma das partes cortadas. Nada de levantar tecido, hein? Cuidado para não passar do limite ali. E aqui eu deixo essa auréola? Não, eu tenho que deixar margem de costura, mas não posso usar esses fiapos da auréola ali, não. Então, senão minha peça fica feia. Corto aqui. Se quiser fazer também uma gracinha na blusa, arredondando aqui a lateral, tá? Pode fazer, fica bem bacana. Então aqui, ó, tem que deixar margem de 1 centímetro de costura, ó, que eu vou fazer. Tiro, tô deixando a margem, mas tirando esses fiapinhos aqui, ó. E essa marcaçãozinha de abertura que eu deixei não foi à toa. Eu deixei uma marcaçãozinha já aqui, ó, da abertura. A marcaçãozinha tá bem aqui. Então eu venho aqui, ó, dobro assim o tecido e dou um piquezinho. E aí eu sei que eu tenho que costurar até aqui. Daqui pra cima é a nossa abertura, tá? Vamos cortar os viezinhos para depois marcar lá as preguinhas. Então vem aqui. Lembrando que, ó, você não precisa cortar tanto, nosso tecido não tá dobrado, nosso tecido aqui tá dobrado. Então, a cada tira que eu estou cortando aqui, na realidade eu tenho duas, ó. Aqui eu tenho duas, se precisar unir já tá cortadinha, que eu não medi ainda. Uma está aqui. Olha só a flexibilidade disso aqui, ó. Agora. Tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó, o movimento. Você cortou no viés, então ela estica como se ela estivesse elastando. Olha só. Vou pegar uma só aqui, ó. Ó. Percebe o movimento? Então, deixa ela ali. Então, mais uma dica. Esse mesmo viés que eu estou ensinando você a fazer, às vezes você está fazendo um acabamento de viés pronto. Ou seja, você começa uma peça e fica pensando, vou colocar viés pronto que fica muito mais fácil. E quando você vai comprar esse viés, você não encontra o viés pronto. Então, eis a dica. Você pode fazer o seu viezinho, certo? Então, desta forma aqui, você faz o viés. Vou cortar outra aqui. Cuidado com as medidas, os excedentes, né? Senão vai ficar muito. Se ficar fora, cada lugar vai ficar com uma medida e fica muito feio o acabamento, que você percebe que cada lugar está com uma largura de medida. Prontinho. Então, cortados os nossos viezinhos. Vou deixar tudo separadinho aqui. Então, aqui eu tenho viés decote, viés das cavas e viés da aberturinha das costas. Um retalhinho de tecido, que a gente nunca sabe o que pode acontecer no percurso, e também para testar o ponto da máquina.
Aí nós vamos vir aqui, ó. Nesse momento, é importantíssimo que você tenha um carbono, tá? Para quê? Eu deixei aqui uma margem, marquei onde eu iria dobrar para dentro essa parte aqui, ó. Então, para eu dobrar e passar a costura, saber exatamente passar uma costura certinha, eu tenho que pôr um carbono aqui e carretilhar essa margem, certo? Então, vamos lá. Vou pegar um carboninho aqui. Meu carbono que está bem surrado, mas essa é a ideia, não precisa ficar jogando carbono fora, tá? Mesmo que ele esteja surradinho, despedaçadinho, mas que ele funcione, você usa o que você tem. Então aqui, ó. Vamos posicionar aqui embaixo, por isso que é legal cortar no avesso, ó. Embaixo, tiro ali. E para onde eu vou dobrar? Olha só, eu vou passar então uma carretilha aqui e a outra aqui, porque eu sei que eu tenho que dobrar exatamente aqui, ó. Então, passa aqui, ó, posiciona certinho, fixa o alfinete e dessa forma você não vai ter dor de cabeça. Cada lugar com uma medida, frente com uma medida e costas com outra. Ó, venho e carretilho certinho onde eu quero que marque. Olha só isso. Então, esse amarelinho aqui, olha só esse amarelinho, é onde eu vou dobrar. Deu para ver? Olha só. Tá bem sutil, bem suave, certo? Agora nós precisamos marcar o quê? Marcar nossas pregas. Então você vem aqui, ó, fixa bem e você vai dar os piquezinhos de cada prega. E assim você não se perde, ó. Então venho aqui, onde tá marcadinho no papel, vem, ó, dou o meu primeiro piquezinho. Ou posso marcar também com carbono, não tem problema, tá? Então aqui, ó, primeiro pique. Aqui tem que ser marcado bonitinho, direitinho, senão nossas preguinhas vão ficar defeituosas, porque o espaço aqui, se tiver fora do lugar, tá? Se marcar fora do lugar aqui, deixar o tecido escorregar, ó. Aqui. Só mais uma. Depois o mesmo você vai fazer nas costas. Pronto. Assim não saiu ainda. Deixa eu vir aqui nessa da frente, que não ficou bem definida. Fica bem definidinha para não dar dor de cabeça. Ok. Então aí eu posso tirar o molde, eu vou te mostrar como você vai montar, certo? Vou montar só nos alfinetes aqui. Eu vou te mostrar também o que você vai fazer com o viés para facilitar o seu trabalho. Então aqui, ó. Todos os piques dados, você define o lado que você quer montar. Então, ó, tá todo picotadinho aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Nós vamos jogar todas para um lado só. Se você, de repente, quer metade para um lado, metade para o outro, sim. Mas eu joguei a minha blusa toda para um lado só. Então, eu vou começar aqui, ó. Dobro, pego o primeiro piquezinho, o outro é a metade, certo? E aqui, como você vai fazer, ó? Vem aqui pertinho de mim. Olha só o pique. Tá vendo? Este aqui, este daqui é a metade. Esse é o que vai dobrar sobre.
Então, você vem aqui, ó. Você vai passar uma costurinha, porque vai ficar muito mais fácil. E essa costurinha, você desce até a marcaçãozinha amarelinha que você fez. Tá vendo a minha marcaçãozinha amarelinha aqui que eu fiz? Então, eu vou descer com ele até aqui. Por quê? Vai ficar muito mais fácil depois para eu virar o tecido, certo? Ó, marquei a primeira, agora eu vou marcar a segunda, ó. Esta da ponta, tá vendo esta aqui? Ela tem que virar esta sobre aquela. Aí o que eu faço? Faço isso aqui, ó, dobrei e mais uma marcaçãozinha aqui, ó. Ó, elas ficando prontinhas aqui. Tá dando para ver? De novo, olha aqui. Faça isso em todas, ó. Muito mais rápido agora. Ou seja, um piquezinho é o início, o outro piquezinho é o meio da sua prega, tá? Então, você tem um piquezinho que é o início e o outro o meio da prega. Então, ó, só ir virando assim. E passar a costura até aquela marcaçãozinha amarelinha. Ou 1 centímetro abaixo dela, tá? Você tem que passar 1 centímetro abaixo daquela marcaçãozinha para ficar tudo certinho. Põe alfinete que fica muito mais fácil. Aí, se você está iniciando, alinhava e depois que você alinhavar, aí sim você vai colocar a costura. Então aqui, ó, todas elas estão marcadinhas, mas você pode deixar assim? Não, aí você vai primeiro fazer um alinhavo. Então você alinhava todas elas aqui, ó. Espera aí que eu vou levantar para mostrar. Ó, elas estão todas presas aqui. Então você vai fazendo uma por uma. Olha elas aqui. Esse é o avesso dela, tá? Então esse é o avesso dela, esse é o direito dela. Você vai fazer preguinha por preguinha na máquina, vai fazer uma por uma, certo? Preguinha por preguinha. Depois que você fizer todas, que são 10 preguinhas, você vai no ferro, tá? Então você não vai costurar apenas até o amarelinho, você desce pelo menos 1 centímetro abaixo da listra amarelinha de onde eu marquei com carbono, que vai passar a costura, 1 centímetro abaixo dessa dobra. Tá? Então, você vai passar 1 centímetro abaixo da dobra a costura. Então, costurou lá, isso você vai fazer frente e costas. Como você vai prender o viés? O viés, depois disso aqui trabalhadinho, que vai estar as pregas, vamos supor que as pregas você já virou os 3 centímetros aqui, você vai costurar o viés da seguinte forma: pega o maior, tá? Para fazer a alça, lógico que a hora que você for passar aqui, as cavas têm que estar prontas. Então, você vai juntar cava da frente com cava das costas, ou seja, você vai juntar as laterais. E aí, como você vai dar o acabamento? Depois que você juntou as laterais dessa blusa, frente com costa, então, o primeiro passo, fazer as preguinhas. Depois que você fez as pregas, aí você vai unir frente com costa, laterais.
Uniu frente com costa lateralmente, você vai começar aqui, ó, dando este acabamento, começando pelo decote, pela cava. Então, olha só o nosso viezinho. Você vai juntar pontinhas de viés aqui, ó, uma ponta com a outra, vendo aqui? Dobra o viezinho. Põe por dentro, se você quiser, esse viés jogado para fora. Então, você costura ele dobrado com uma sapatinha de máquina aqui por dentro. Começa aqui no decote, faz a volta toda. Ó, faz a volta dele toda na cava. E aí, você vai rebater para fora. Aí depois você rebate assim para fora. Passou a costura dentro, você vai rebater para fora e vai fazer a segunda costura, tá? Se você quiser inverso, quiser rebater para dentro, então você vai costurar de fora para dentro, certo? Então aí você joga ele ao contrário, ó. Isso você vai fazer na cava da frente, cava das costas, porque já vai estar costurado, já vai estar overlockado, tá? Então, assim, ó. Passou, costurou o viezinho aqui na cava. Olha ele costuradinho aqui na cava. Aí você vai rebater para dentro. Aí você joga para dentro e rebate costura. Então, aí ele vai ficar assim, ó. Rebatido, trabalhadinho, já a cava pronta. Cava pronta, aí sim você vai vir com outro viés, que aí você vai fazer de outra forma. Aí você vai ignorar esse aqui, você vai pegar um viés maior e aí você vai costurar assim, ó. Com uma sapata de máquina, você vai fazer um rolotê primeiro. E aí fica muito mais fácil, você não precisa de aparelho de viés para fazer isso. Então, você fazendo esse viés que eu estou ensinando, você já faz direto. Então, você vai passar a costura de uma sapata de máquina nessa margem todinha, juntando as partes. Aí você desvira. Quando você desvirar, ele vai estar o rolotezinho com a costura para dentro, certo? Então, você vai ter um viés assim depois de desviado, certo? Seu viezinho vai estar assim, de fora a fora. Aí, você vai deixar o que você quer de alça e vai fazer isso aqui, ó. Vai deixar uma quantidade de alça, tá? Para as costas, porque você já vai ter feito o decote das costas também. Então, passa o viezinho no decote das costas. Passou o viezinho no decote das costas, você deixa a quantidade de alça, uma quantidade de rolotê pronto aqui. Então, vai ter uma quantidade de rolotê prontinha já. Se for o caso de você emendar, que é o que eu vou fazer no meu, você pode emendar. Emenda primeiro as partes dos viés nas pontas, faz o rolotê, desvira e aí você vai começar a aplicar aqui, ó. Ele vai estar prontinho. Então, você vai ter virado aqui. Vamos supor que já virei a quantidade necessária. E com esta bordinha virada, já overlockado, inclusive aqui, antes de colocar o viés, porque já estão costuradinhas, aí nós vamos colocar isso aqui assim, ó. Certo? Pregando por cima, tá? Então, é pregado por cima e dessa forma fica muito mais fácil para você fazer. Então, aqui você não precisa, nas cavas, prender, fazer rolotê, você vai dobrar o tecido e virar ou para dentro ou para fora. No decote, você tem que ter tudo prontinho já, costurado, overlockado. Aí você vai virar 3 centímetros, virou 3 centímetros, aí sobre ele, você com o rolotê pronto, você aplica no decote, certo?
Para quem tinha dúvida de como cortar e como aplicar, vai aí a dica, arrase, espero que você faça e depois mande um comentário como ficou a sua peça, certo? Então curta, compartilhe, comente e até o próximo encontro.